Olá, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade às nossas aulas de paciente crítico. Eu vou apresentar para vocês hoje os medicamentos conhecidos como drogas vasoativas. Esses fármacos eles são comumente empregados nos pacientes graves. Elas são de uso corriqueiro nas UTIs. Sempre a gente tem um paciente instável que está usando uma droga vasoativa. Nós usamos a abreviação DVA para denominar então as drogas vasoativas. Então é bastante importante para nós, profissionais da enfermagem, termos o conhecimento do mecanismo de ação desses fármacos, quais são os cuidados que devemos prestar aos nossos pacientes que estão em uso de drogas vasoativas. Então, o termo droga vasoativa é atribuído às substâncias que apresentam efeitos vasculares periféricos, pulmonares ou cardíacos, sejam eles diretos ou indiretos, atuando em pequenas doses e com respostas dose dependente que a gente chama. O que isso quer dizer? Dependendo da dose, ele vai mudando o seu efeito. Apresenta efeito rápido e curto, e eles atuam principalmente em receptores situados nos vasos sanguíneos, não somente. Então, são fármacos bastante utilizados, como eu coloquei, e eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de diluição. Mas a diluição desses fármacos varia de acordo com o protocolo de padronização de cada estabelecimento de saúde. Então, elas são utilizadas principalmente nos pacientes chocados. Os pacientes chocados são pacientes instáveis hemodinamicamente. É uma situação em que nós temos um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio, e, consequentemente, a oxigenação e nutrição dos tecidos. A indicação ocorre com o paciente, então, com PAM, pressão arterial média abaixo de 60, ou quando a pressão arterial sistólica caiu abaixo de 30 milímetros de mercúrio, com hipoperfusão periférica, que vai evoluir para a disfunção de órgãos-alvos. Antes da utilização de uma droga vasoativa, sempre tem que ter ocorrido a ressuscitação volumétrica. O que é isso? Ter tentado conseguir o aumento da pressão arterial por aumento de volemia, infundindo volume no paciente. E o tipo de droga vasoativa depende do tipo, o tipo de droga vasoativa que vai ser escolhida depende do tipo de choque. Depois, mais para frente, a gente vai ter uma aula específica dos tipos de choque. Então, a perfusão dos tecidos e a sua oxigenação é bastante importante e é o principal objetivo do coração bater e bombear o sangue para os tecidos. Então, a oferta de oxigênio é a medida mais direta da função circulatória e o consumo desse oxigênio é a medida mais direta da atividade metabólica. Então, quanto maior estiver o metabolismo, que significa que as células estão trabalhando mais, o consumo de oxigênio vai ser maior. Então, o que a gente pode perceber? Que quando a entrega de oxigênio, por algum motivo, estiver ocorrendo de forma insuficiente, de forma inadequada, ou a demanda, a necessidade metabólica está aumentada em situações como trauma, perda de sangue, infecções, vai ocorrer o que a gente chama de hipoxemia tecidual. Essa hipoxemia significa demanda aumentada, oferta diminuída, hipóxia. Isso, se não for revertido, vai levar à disfunção orgânica e morte. As drogas vasoativas têm principalmente ação entre os parâmetros que regulam o débito cardíaco. Tem a formulazinha aqui do débito cardíaco. Débito cardíaco depende do volume sistólico e da frequência cardíaca. O que é o volume sistólico? É o volume de sangue ejetado do coração a cada batida. O volume sistólico depende da volemia, do volume total circulante. E a frequência cardíaca é o número de batimentos cardíacos por minuto. Então, o volume sistólico depende das pressões e dos volumes de enchimento ventricular, que nós chamamos isso de pré-carga,
e do grau de contratilidade do músculo cardíaco e da resistência ao esvaziamento ventricular, que nós chamamos de pós-carga. Então, nós podemos perceber a importância dessa associação do volume sistólico e da frequência cardíaca. Se você não lembra o que é pré-carga, pós-carga, efeito inotrópico positivo, cronotrópico positivo e negativo, vai dar uma olhada lá na fisiologia. Estou falando aqui de forma bem simples e bem rápida. A frequência cardíaca é determinada pela capacidade de reação cronotrópica do coração à estimulação do sistema nervoso simpático durante uma situação de estresse. Então, a demanda de oxigênio nos tecidos depende diretamente do débito cardíaco e da quantidade de oxigênio que nós temos no sangue. O consumo de oxigênio varia de acordo com as necessidades metabólicas, sendo essas extremamente mutáveis e dependentes de mecanismos envolvidos na agressão e na integridade dos tecidos. Então, o objetivo principal de nós necessitarmos de usar as drogas vasoativas é otimizar a relação entre a oferta e o consumo de oxigênio, distribuindo-se de forma adequada, fazendo com que o suprimento de oxigênio em face à demanda metabólica alterada dos diferentes órgãos e tecidos ocorra de forma adequada. Então, nós temos aqui alguns exemplos de drogas vasoativas. As mais utilizadas: dopamina, dobuta, nora, adrenalina, tá? Então, as drogas vasoativas, elas são coadjuvantes a outras medidas terapêuticas, como eu coloquei. Não deu certo a reposição volêmica, paciente instável, baixa perfusão, queda de PA, nós vamos entrar com drogas vasoativas. Tá? Vale lembrar que esses fármacos causam mudanças drásticas, rápidas na pressão arterial, na resistência vascular periférica e no débito cardíaco. Então, para isso, nós vamos ter que estar com o paciente monitorizado. Vai necessitar monitorização arterial invasiva. Então, as drogas mais comuns são as catecolaminas, os cardiotônicos não digitálicos, que não fazem parte do grupo da digoxina, e os vasodilatadores arteriovenosos. Para quem que necessita desses fármacos, para quem é prescrito, para quem está com instabilidade hemodinâmica. Então, as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina e vasopressina. Os cardiotônicos não digitálicos temos milrinona, anrinona, dopexamina, ibopmina e levocimendana. Eu coloquei em vermelhinho ali que é o mais comum, tem alguns daqueles que nem tem no Brasil ainda, ou são fármacos muito caros que não tem disponível no serviço público. Os vasodilatadores arteriovenosos, o nitroprussiato de sódio e os nitratos. Então, vamos começar com as drogas vasoativas. Então, lembrando aqui algumas coisas importantes que refletem nos cuidados da enfermagem. Primeira coisa, como eu comentei ali, vai entrar com droga vasoativa, não dá para fazer em acesso periférico, vai ter que funcionar um acesso central. Então, o paciente está lá no UTI, nós estamos monitorizando, começa a ter queda de pressão arterial, verificamos pulso, verificamos perfusão periférica, o paciente está desestabilizando. Primeira coisa, acesso central. O acesso central é uma maneira de administrar os fármacos de forma rápida. Ele só pode ser puncionado pelo médico. Nós temos acesso central em subclávia, direita ou esquerda, e temos também a nível aqui de femoral. O local mais indicado é na subclávia. Cada local tem sua vantagem e desvantagem. Também depois a gente vai estudar essa parte de acesso central. Então, aqui na subclávia, nós temos um problema que é muito próximo ao pulmão. Ao fazer a introdução
do catéter, fazer perfuração aqui, daí tem que fazer um dreno de tórax no paciente. Aqui na região de femoral, devido à localização próximo de órgãos genitais, órgãos excretores, há muita contaminação. Tá? Então, a gente vai ver acesso central em jugular interna, em subclávia direita e esquerda, femoral direita e esquerda. Isso é procedimento médico. E temos a PIC. A PIC é uma inserção de catéter central via periférica que o enfermeiro pode fazer. A PIC, para que você seja capacitado a estar realizando esse procedimento, tem que fazer um curso de capacitação específica. Então, a PIC normalmente coloca-se aqui na região braquial, radial, então é do enfermeiro, tá? Então, o paciente estava estável, desestabilizou, o médico vai prescrever droga vasoativa, você tem que avisar o doutor, ele está só com acesso periférico, vai fazer acesso central. Também, aqui mostrando os catéteres de acesso central, aqui na parte da jugular e aqui em subclávia. Fez o acesso central e iniciou com droga vasoativa. O que a gente precisa? Fazer uma monitorização arterial invasiva. Porque esses fármacos fazem mudança muito brusca, a pressão sobe, a pressão desce. Então, a gente precisa estar monitorizando de forma bem adequada. E a melhor maneira de monitorizar a pressão arterial do paciente é a pressão arterial invasiva. Então, vai ter que fazer punção. Esse o enfermeiro pode fazer, é o enfermeiro que faz. A gente vai fazer a punção do vaso sanguíneo, a gente chama na linha arterial de região radial, para estar fazendo a monitorização. E também vai precisar fazer um cateterismo vesical de demora, para fazer um balanço hídrico bem direitinho, né? Então, veja, o paciente estava estável, tudo bem, desestabilizou, temos muita coisa a fazer. O médico vai fazer acesso central, vamos orientar no acesso central, vamos fazer uma pressão arterial invasiva e um cateterismo vesical de demora, caso o paciente já não esteja com o cateterismo vesical de demora. Uma das indicações do cateterismo é o uso de drogas vasoativas. Terminou a administração da droga vasoativa, foi retirado, retira a catéter vesical de demora. Vamos começar aqui com as catecolaminas. São substâncias que apresentam efeito nos vasos sanguíneos periféricos, de pulmão e cardíaco, pode ter ação direta ou indireta, atuando em pequenas doses, com resposta dose dependente, de efeito rápido e curto. Então, as catecolaminas, elas todas são derivadas do aminoácido tirosina. Elas são de origem natural ou podem ser sintetizadas. Então, esse aminoácido tirosina, ele é captado pelas células que produzem essas substâncias, converte em DOPA. Nós sempre temos a ação de enzimas, tá? Converte em DOPA, perde essa hidroxila, uma reação de oxidação, que se transforma em dopamina, que perde a parte ácida, essa partezinha aqui. A dopamina se transforma em noradrenalina. A diferença da noradrenalina e da dopamina é uma hidroxila aqui. E a noradrenalina pode se transformar em adrenalina ou epinefrina, que é um radical CH3 colocado aqui. Então, isso ocorre naturalmente no nosso organismo. Todas essas substâncias, DOPA, dopamina, norepinefrina ou noradrenalina, epinefrina, noradrenalina e adrenalina são mensageiros químicos. Então, as catecolaminas são as drogas vasoativas mais utilizadas. Elas atuam em receptores adrenérgicos e dopaminérgicos. São utilizados para tratar situações de hipoperfusão periférica, paciente chocado, instável hemodinamicamente, em pacientes que já foram ressuscitados volemicamente. Eles são vasopressores, fazem vasoconstrição e podem promover efeitos inotrópicos positivos. Isso é dose dependente. Eles atuam no receptor alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e os receptores dopaminérgico do tipo dopaminérgico 1 e dopaminérgico 2. Lembrando lá da farmacologia, os receptores alfa-1, eles estão em vários locais do nosso corpo, principalmente na parede de vasos sanguíneos, fazendo vasoconstrição. Quando eu tenho vasoconstrição, aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a PA.
Também nós temos esse receptor alfa-1 nos olhos, causa midríase, que é a dilatação da pupila. E também tenho lá na bexiga fazendo contração de esfíncter, e isso prende a urina lá dentro da bexiga, tá? Por isso que a gente também é um dos motivos que a gente tem que fazer o cateterismo vesical. O alfa-2 normalmente é um receptor pré-sináptico que localiza-se em neurônios do sistema nervoso central, e quando alguém se liga nesse receptor alfa-2, estimula a liberação de noradrenalina. E também ele pode promover inibição da liberação de insulina. Receptor beta-1 está lá no coração, quando alguém se liga, causa taquicardia, aumenta a lipólise, então libera energia para a corrente sanguínea e aumenta a força de contração cardíaca, efeito inotrópico positivo. O beta-2 está principalmente nos pulmões. Existem alguns vasos sanguíneos que têm beta-2 que, quando estimulado, causa vasodilatação, cai a resistência vascular periférica. Na parede dos brônquios, broncodilatação, aumenta a glicogenólise muscular hepática, então aumenta a glicemia na corrente sanguínea, e também, ao mesmo tempo, estimula a liberação do glucagon. O glucagon também faz aumentar mais a glicemia no nosso organismo e causa relaxamento da musculatura lisa uterina. Então, também quem não lembra lá, vai dar uma olhadinha na farmacologia das drogas adrenérgicas. Aqui tem um resumão dos receptores. Os receptores dopaminérgicos do tipo 1, eles estão localizados dos vasos sanguíneos cardíacos nas coronárias, então quando alguém se liga, causa vasodilatação. Normalmente eles são pós-sináptico e lá nos rins também causa vasodilatação, aumentando o fluxo sanguíneo renal, aumentando a diurese e perda de sódio. O dopaminérgico tipo 2, ele é pré-sináptico. Ele é encontrado em alguns vasos sanguíneos e também vasodilatação, e quando ele está pós-sináptico, localiza-se no rim e suprarrenais, diminuindo a liberação de renina e aldosterona. A gente sabe que isso é bem importante, que vai diminuir a pressão arterial sistêmica. Começando então, primeira droga vasoativa, noradrenalina ou norepinefrina. Então, ela é de origem natural, ela é dose dependente. O que isso quer dizer? Se a dose é baixa, ela vai mais num receptor. Se a dose é intermediária, ela vai em outro receptor e assim sucessivamente. Então, em dose baixa, ele vai no beta-1. Beta-1 cardíaco aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração. Doses um pouco maior, ele vai mais no alfa-1, mas também continua indo no beta-1. Você vai no alfa-1, aumenta a resistência vascular periférica e aumenta a pressão arterial. Qual que é o problema da noradrenalina? A gente vai tendo que aumentar a dose dela. Lembram lá que são drogas agonistas, a gente começa a fazer o uso, vai ocorrendo dessensibilização e refratariedade. Isso vai fazendo com que aumente-se a dose, vai promovendo mais vasoconstrição periférica, vai dificultando o fluxo sanguíneo nos rins, que dificulta a taxa de filtração, também dificulta a circulação mesentérica, que é aquela circulação que nutre a parte do digestivo, dos intestinos e também pulmonar. Ela é utilizada, então, paciente, não se preocupe com os tipos de choque, depois a gente vai ver, paciente em estado de choque, paciente descompensado hemodinamicamente. Ele é utilizado em pacientes hipovolêmico, hipotenso, até que se inicie manobras de ressuscitação volêmica. E solução para diluição. Normalmente é solução glicosada, soroglico a 5%. Então, isso é melhor, que segundo o fabricante, se não fizer na solução glicosada, o potencial de vasopressão vai diminuindo devido à oxidação gradativa, e no soroglico isso é reduzido. Então, a dose varia bastante, de 0,01 a 1,5 microgramas por quilo por minuto. Muitas vezes a dose a gente vai aumentando, que o paciente não está respondendo. Só que quanto mais aumenta a dose, mais efeitos colaterais vai apresentar o paciente. Então, aqui, dose 0,05 a 2, ela pode ser bastante variável. Pode chegar um momento em que o médico foi aumentando a dose, e ele chega numa situação que a gente chama de choque refratário.
Quando o paciente está em choque refratário, ele não responde mais às catecolaminas. Se ele tiver uma parada cardiorrespiratória, esse paciente não será ressuscitado, porque nas manobras de ressuscitação, nós vamos ver que a cada intervalo é feito adrenalina. É a adrenalina que vai fazer o coração voltar a bater. Se ele não está respondendo a doses gigantescas de noradrenalina, não vai ser 1 miligrama, uma ampola de adrenalina numa ressuscitação que vai fazer o paciente voltar. Então, não se ressuscita pacientes que tiverem em choque refratário. Então, aqui de forma resumida, a noradrenalina utilizado em quadros de hipotensão grave, faz vasoconstrição. Ele atua no alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, principalmente no alfa. Faz aumento da pressão arterial sistólica e diastólica. E efeitos colaterais, como ele faz muita vasoconstrição periférica, pode promover lesões isquêmicas, necrose periférica, hipertensão, angina e arritmias. Então, os cuidados da enfermagem. Então, preferencialmente usar em solução de glicose 5%, sempre em bomba de infusão contínua em acesso central. Manter equipo fotossensível preferencialmente. E tem que manter o controle frequente da pressão arterial através da pressão arterial média de forma invasiva. Nunca fazer periférico. Se porventura ocorrer um extravasamento da noradrenalina do vaso, se lá o paciente se agita, tira o acesso, alguma coisa assim, tem um antídoto que é chamado de fentolamina, que é um bloqueador adrenérgico, fazer a administração com agulha hipodérmica o mais rápido possível. Aqui eu tenho o desenho do dedos necrosados. Então, faz parte do cuidado da enfermagem, o paciente com droga vasoativa, nós estamos avaliando continuamente a perfusão periférica e aquecer as extremidades frias, senão vai necrosar, principalmente de membros inferiores, é mais comum, certo? Então, faz muita vasoconstrição, uma isquemia muito grande periférica e o paciente pode evoluir, então, com necrose. Eu vi pacientes na UTI com esse tipo de necrose, mas em membros inferiores, devido à grande quantidade de noradrenalina necessário para a manutenção da sua pressão arterial. Outro cuidado da enfermagem bastante importante é o paciente que está com dieta enteral. Então, quando o paciente está com hipoperfusão periférica, quando ele está com doses altas de noradrenalina, nós temos que pausar e suspender essa dieta, porque tem o risco de desenvolver o que a gente chama de síndrome isquêmica intestinal. Essa síndrome é bem rara, ocorre em menos de 1% dos pacientes, só que ela é fatal, então não dá para a gente arriscar. Então, doses de noradrenalina alta, com sinais de baixa perfusão, pausa-se a dieta. Conversa com o pessoal da nutrição, a dieta vai ser pausada. E se ele for ficar muito tempo com essas dosagens altas, eles vão prescrever daí dieta parenteral. A adrenalina, irmã da noradrenalina, também chamada de epinefrina, de origem natural, também é dose dependente. Ela gosta do alfa 1, beta 2, ela não gosta muito do alfa 2. Não é indicado na sepse, no choque séptico, também sempre usado em bomba de infusão, a nível de UTI, mas ela tem várias vias, pode ser intramuscular, subcutânea, nebulização, pode ser feita em bolos, depende da situação. A dosagem de 0,05 a 2 microgramas quilo por minuto, faz aumento do débito cardíaco, aumento da pressão arterial, e assim como a noradrenalina, também reduz o fluxo renal e mesentérico. Então, a gente tem que fazer o balanço hídrico adequado, passar cateterismo vesical de demora para fazer esse controle, e ali a baixa perfusão mesentérica que vai causar o risco daquela síndrome. Eu coloquei aqui soluções, a gente tem várias soluções padrão, cada local vai padronizar de uma forma. Então, pode assim ali, solução padrão 1. Para colocar em bomba de infusão contínua, pode ser 16 ampolas para 234 de soro físio.
vai ficar uma solução com volume total de 250 e a concentração ali de 0,06 até 60 microgramas por ml. E ali tem as outras diluições, tá? Ninguém precisa decorar isso aí. Então, a adrenalina é um vasopressor, faz vasoconstrição e promove efeito cronotrópico positivo, isto é, aumenta a força de contração cardíaca, usadas na parada cardiorrespiratória, no choque anafilático, crise asmática grave. Ele faz estímulo em beta 1, também aumenta a condução do potencial de ação atrioventricular, que a gente chama de automatismo, vai no beta 2, faz broncodilatação. Em altas doses, vai em receptor alfa 1, faz vasoconstrição, aumento da resistência vascular periférica e aumento da PA. Efeitos colaterais, arritmia, dor torácica, cefaleias e tonturas. Então, aqui tem as diluições. Na parada cardiorrespiratória, a gente pega uma ampola de adrenalina. Eu coloquei as ampolinhas aqui que eu achei para vocês verem, isso aqui é importante. Você tem que ler aqui, ó, epinefrina, 1 miligrama por ml. Essa ampola pode ser intramuscular, intravenosa e subcutânea. Tem 1 ml aqui. Então, você vai aspirar na parada cardíaca 1 ml dessa ampola e o médico vai solicitando a adrenalina para você e você enche uma seringa com essa ampola de adrenalina e outra seringa com 20 ml de soro físio para empurrar a adrenalina para ela ir rápido, fazer um bolos. Também pode administrar pelo tubo traqueal. Pode ser usado na bradicardia, no broncoespasmo, no choque anafilático ou em bomba de infusão contínua. Daí ele tem cada um as suas dosagens. Então, quando em bomba de infusão contínua, tem que ser no acesso central, também com equipe de preferência fotossensível, não infundir junto com bicarbonato e também tem que fazer monitorização rigorosa da função cardíaca, respiratória e débito urinário. A dopamina. A dopamina também de origem natural, ela vai se ligar nos receptores dela, dopaminérgica, e nos receptores alfa-adrenérgicos. Tem efeitos hemodinâmicos dose dependente. Então, doses baixas, de 1 a 4 microgramas quilo minuto, ela vai mais nos receptores dopaminérgicos, melhora a perfusão renal, coronariana, cerebral e mesentérica. De 5 a 10, ela vai no receptor beta, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco, que aumenta o retorno venoso, porém faz vasodilatação e cai a resistência vascular periférica. Acima de 10 microgramas quilo minuto, vai no receptor alfa 1, aumenta a resistência vascular periférica, que aumenta o PA, que faz vasoconstrição nos rins e no mesentério. É utilizado no choque cardiogênico, choque séptico, quando tem aumento do shunt pulmonar. O que é o shunt pulmonar? O shunt pulmonar é uma situação no pulmão em que a circulação está beleza, mas não está vendo as trocas gasosas de forma adequada, tá? Pode promover indução e agravamento de arritmias cardíacas, principalmente quando hipoxemia e hipopotassemia. Então, tem aqui a ampola vem de 10 ml com 50 miligramas. A solução padrão, você vai pegar 5 ampolas de 10 ml, que vai somar 50 ml, e vai colocar em 200 ml de soro glico. Vai ficar uma solução de 250 ml. Então, a dopamina faz efeito em beta 1, inotrópico positivo, faz efeito em alfa 1, vasoconstritor. Também estimula o receptor dopaminérgico, beta 1, alfa 2, dose dependente. Pode causar náuseas, vômitos, batimentos ectópicos, arritmia do tipo taquiarritmia, dispneia e angina. Então, aqui também tem a ampolinha dopamina, ó, 5 miligramas por ml, 10 ml. Vai pegar 5 ampolas, vai dar 50 ml e vai colocar em soro de 200. Ó. Pode ser soro físio ou soro glico. Também usar em bomba de infusão, se extravasar, se pegar periférico, causa necrose.
Então, pode ser diluído em soro físio ou glico. Esse não é fotossensível, sempre em acesso central, em bomba de infusão e também incompatível com bicarbonato. Dobuta. Dobutamina é sintética, tem menor efeito arritmogênico que a dopamina, também é dose dependente. Entre 5 e 15 microgramas quilo minuto, ela atua em beta-1 cardíaco, aumentando a força de contração, aumentando o débito cardíaco. E é dose independente, né, como eu falei. Tem efeitos, então, beta mais potentes, podem causar também broncodilatação e diminuir a resistência vascular periférica. Ele é usado no pós-operatório de cirurgias, e ele pode causar síndrome da queda do débito cardíaco por falência do miocárdio. A solução padrão, soro físio a 0,9%, se pega 230 ml e mais uma ampola de 20 ml de dobuta, vai ficar uma solução de 250 ml, não miligramas. Então, diluir soro físio ou glico também não é fotossensível. A infusão pode ser realizada por acesso periférico, preferencialmente acesso central em bomba de infusão, também compatível com soluções alcalinas, como bicarbonato de sódio. A vasopressina. A vasopressina é o análogo, vamos dizer assim, do ADH, é o mesmo que o ADH, o antidiurético, só que de forma sintética. Também pode ser usado em parada cardiorrespiratória. Ele vem no frasquinho ali de 20 unidades por ml, a dose de 40 unidades IV ou no tubo. Também pode ser utilizado no choque séptico refratário, a dose de 0,01 a 0,04 unidades por minuto, diluir em soro glico ou soro físio. Preparo da solução vai pegar 5 ampolas, cada ampola tem 20 unidades e tem 1 ml. Então, 5 ampolas de 1 ml, das 5 ml, dilui em 495 ml de soro e fica uma preparação final de 100 unidades em 500 ml. Agora, os vasodilatadores. Vasodilatadores são drogas que vão promover vasodilatação tanto de artérias quanto de veias, ocasionando aumento do débito cardíaco, redução das pressões de enchimento ventricular, por redução tanto da pré-carga quanto da pós-carga. Eles podem ser vasodilatadores predominantemente venosos, predominantemente arteriais ou um pouquinho dos dois. A gente chama veno-arteriais. Então, quando promove essa vasodilatação venosa, ele vai diminuir a pré-carga, diminuindo a tensão da parede do coração. Isso melhora o fluxo sanguíneo subendocárdico e é bom nas situações de isquemia miocárdica. Melhora a perfusão das áreas isquêmicas devido a essa vasodilatação e promove vasodilatação de ramos colaterais, que são partes dos vasos sanguíneos que normalmente ficam fechados. Quando faz essa vasodilatação, melhora a perfusão tecidual. Então, isso permite redistribuição do fluxo sanguíneo, preservação do fluxo sanguíneo renal e mesentérico. Então, o nitroprussiato de sódio é bastante utilizado, o nome comercial dele é o Nipride. Ele é tanto vasodilatador arterial quanto venoso. Ele vem na sua forma de prodroga, que é convertido no nosso organismo no óxido nítrico. Então, nós temos nessa figura aqui uma representação da célula muscular lisa. A célula muscular lisa, para a contração dela, é necessário cálcio vindo de fora. O cálcio se liga com calmodulina. Cálcio mais calmodulina ativa uma enzima chamada miosina quinase de cadeia leve. Essa enzima ativada promove a fosforilação da miosina e ocorre o processo de contração muscular. Para relaxar, nós precisamos ativar outra enzima chamada de fosfatase alcalina. Essa fosfatase vai retirar o fosfato da miosina, nós vamos ter o relaxamento.
Então, o óxido nítrico, quando encontra a célula muscular lisa, estimula a formação de um segundo mensageiro dentro da célula, chamado de guanilciclase. A guanilciclase converte o GTP, que é guanina trifosfato, em GMP, guanina monofosfato. Esse GMP cíclico aumentado também estimula a miosina fosfatase, que desfosforila a cabeça da miosina, causando relaxamento. Então, faz relaxamento da onda de músculo liso, da parede de vasos, veias e artérias. Isso vai reduzir a pré-carga e a pós-carga. Ele consegue melhorar o débito cardíaco, diminui a força, as pressões de enchimento ventricular. Isso leva a uma melhor performance cardíaca, com pressão cardíaca diminuída, e diminui também o consumo do coração. Ele é indicado em aneurisma dissecante da aorta, edema agudo de pulmão e insuficiência cardíaca severa. O nitroprussiato de sódio está indicado na emergência hipertensiva associada a condições em que a gente deseja reduzir rapidamente a pré-carga e a pós-carga, que são essas situações aqui descritas. A dose inicial é de 0,25 a 0,5 microgramas quilo minuto, podendo chegar, inicial, aumentar para 1 a 5 microgramas quilo minuto. Podemos diluir, então, em soro glico ou em soro físio. Ele é fotossensível. Pode ser feito acesso central ou acesso periférico. Deve fazer controle rigoroso da pressão arterial através da pressão arterial invasiva. E os nitratos, que é o tridil, que é derivados da nitroglicerina. São vasodilatadores predominantemente venosos, com alguma ação arterial. Eles causam redução direta da pré-carga por venodilatação e redução indireta da pós-carga por diminuição da tensão da parede ventricular. A nitroglicerina também é convertida no óxido nítrico, então tem o mesmo mecanismo de ação, vai aumentar o GMP cíclico dentro do músculo liso da parede de vaso, causando vasodilatação. Então, é indicado na insuficiência cardíaca sem hipotensão, insuficiência coronariana aguda e crônica, no edema agudo de pulmão, emergências hipertensivas e no PO de revascularização miocárdio. Não dá para utilizar em pacientes que fizeram uso de sildenafil, que também é um inibidor da fosfodiesterase, que vai potencializar efeitos no tamponamento cardíaco, cardiomiopatia restritiva e pericardite constritiva. A solução padrão é soro glico 5%, vai pegar 240 ml do soro glico e vai acrescentar uma ampola de 10 ml com 50 mg. As doses iniciais de 1 a 5 microgramas quilo minuto. Então, administrar em bomba de infusão contínua, pode ser acesso central ou periférico. Ela é estável, a ampola, por 48 horas. Diluir no soro glico e soro físio. Pode antagonizar o efeito da heparina. Pode desenvolver tolerância ou taquifilaxia. E não usar com hidralazina ou fenitoína, porque eles vão precipitar. Agora vamos para os fármacos cardiotônicos não digitálicos. Vou falar para vocês apenas da milrinona, que ela é mais comum. Essa medicação tem sido feita cada vez mais como alternativa no controle e manejo da insuficiência cardíaca. Ela é uma boa alternativa para as medicações clássicas, como no caso da dobuta, pelo fato de gerar efeitos por outra via, que não é a ativação da adenilciclase. E ela apresenta alguns efeitos específicos interessantes para determinadas condições, como vasodilatação arterial e pulmonar. Nas catecolaminas, quando elas atuam no receptor alfa-1, beta-1 principalmente, o mecanismo de ação é se ligar no receptor. O receptor está acoplado à adenilciclase, que é uma proteína de membrana, que quando é ativada faz aumento de AMP cíclico dentro da célula, AMP cíclico que é o segundo mensageiro. Aqui não. Aqui nós temos a inibição de uma enzima chamada de fosfodiesterase 3, que quando inibida promove o aumento da GMP cíclico, é a guanina
monofosfato. Essa GMP cíclico aumentado vai ativar uma série de proteínas dentro da célula que vai promover a abertura de canais de cálcio e isso aumenta o processo de contratilidade. Então, esse fármaco é um inibidor da enzima fosfodiesterase 3. Isso vai aumentar a força de contração e a frequência cardíaca. Agora eu vou apresentar para vocês os cardiotônicos não digitálicos. O que isso quer dizer? Que eles não fazem parte do grupo da digoxina. Trazendo aqui para vocês apenas a milrinona, que ela é mais comum. Essa medicação tem cada vez sendo mais empregada no controle da insuficiência cardíaca e é uma boa alternativa para as medicações clássicas como a dobutamina. Porque esse fármaco ele promove o seu mecanismo de ação não pela ativação da adenilciclase, mas sim pela formação de inibição da fosfodiesterase. Os outros fármacos, catecolaminas, quando se liga ao receptor alfa-1, beta-1, eles ativam a adenilciclase, que vai formar AMP cíclico dentro da célula. Aqui não, aqui o mecanismo um pouco diferente, é a inibição da fosfodiesterase 3, que vai propiciar o aumento do GMP cíclico e não do AMP cíclico. O GMP cíclico é a guanina monofosfato, é um segundo mensageiro, que vai promover um efeito em cascata dentro da célula, vai ativar uma série de proteínas, e isso vai culminar com a abertura de canais de cálcio e entrando mais cálcio dentro das células cardíacas, tanto estriada cardíaca quanto lisa, aumenta a força de contração. Então, aumenta tanto efeito inotrópico quanto cronotrópico positivo. Então, aqui é o efeito dela, inotrópico e vasodilatador. Ela deve ser utilizada em bolos de 50 microgramas quilo minuto em 10 minutos. E também pode ser diluída em soro glico 80 ml ou com uma ampola de 20 ml de milrinone. Então, pode diluir em soro fisioglico. Ela se precipita com alguns fármacos, como furosemida e procainamida. Ela pode ser realizada em acesso periférico, de preferencialmente central. Então, gente, esses fármacos, de alguma maneira ou outra, eles trazem problemas para a gente. Por isso que tem que pensar bem o momento de entrar com droga vasoativa no paciente. Então, de forma geral, elas causam hipoperfusão. Essa hipoperfusão é devido a uma vasoconstrição intensa de tecido periférico. Isso pode levar à isquemia periférica e ter que levar à amputação de extremidades. Também causa vasoconstrição intensa a nível renal, diminui muito o fluxo sanguíneo renal, diminuindo a taxa de filtração e pode evoluir para insuficiência renal aguda. E pode ocorrer isquemia mesentérica, então necrose de tecido, principalmente intestinal, e ocorrer translocação e bacteremia. As drogas vasoativas podem também desenvolver arritmia, pelo efeito, principalmente as que apresentam efeito em beta-1, efeito cronotrópico positivo. E a principal consequência são as arritmias do tipo taquiarritmia. Devido à vasoconstrição periférica, estimulação beta-1, quando tem estimulação em beta-1, aumenta a frequência cardíaca. Se aumentar a frequência cardíaca, aumenta o trabalho do coração e a sua demanda por oxigênio. E devido à vasoconstrição periférica e já o estado de choque do paciente, pode causar isquemia miocárdica. Efeitos periféricos pode ter problema com acesso, extravasamento e necrose do tecido. E hiperglicemia. Então, essas drogas fazem inibição da secreção de insulina, aumento da lipólise, aumento da glicogenólise e gliconeogênese, aumento de glucagon, tudo isso vai levar à hiperglicemia. Então, tem que fazer um bom controle glicêmico desses pacientes. Agora, pessoal, nós vamos para o cálculo de drogas vasoativas. Se quiserem, deem uma pausinha aí e peguem uma calculadora que a gente vai precisar.
Muita paciência nessa hora, mas isso aqui é bastante importante. Então, cálculo de drogas vasoativas. Então, quando a gente faz uma evolução da enfermagem, a gente vai colocar lá. Aqui um exemplo, né? O paciente segue instável hemodinamicamente, necessitando da manutenção de droga vasoativa em acesso venoso central, em subclave direita, infundindo noradrenalina 20 ml hora. Então, fazer a nossa evolução dessa forma não é a forma adequada, não é a forma correta, certo? Por quê? O que quer dizer 20 ml hora? Não quer dizer nada, porque a gente não sabe se 20 ml horas para esse paciente é pouco, é bastante, já está refratário. Por que isso não quer dizer nada? Porque eu não sei o peso do paciente, eu não sei como que isso está desenvolvendo no corpo dele, tá? Então, a forma correta de anotação da evolução é em micrograma quilo minuto. Então, o paciente segue instável hemodinamicamente, necessitando a manutenção de droga vasoativa em acesso venoso central subclave direita e infundindo noradrenalina 0,5 microgramas quilo minuto. Aí sim é a forma correta. Então, a gente tem que entender como que é esse processo. Então, para a gente fazer esse cálculo, nós precisamos de 4 informações importantíssimas. Se você não tiver essas informações, você não consegue fazer o cálculo. Primeiro, você tem que pegar a ampola do medicamento ou a prescrição, perguntar para alguém quantas miligramas tem na ampola e quantos ml tem a ampola. Precisamos saber qual a vazão da bomba. O médico quer 5 ml hora, 10 ml hora, 30 ml hora. O peso do paciente e qual o volume final da solução. Esse volume final da solução que eu venho falando para vocês, que é o padrão da solução que é determinado em cada estabelecimento hospitalar. Então, aqui, eu vou apresentar para vocês 3 formas de realizar o cálculo. Tem pessoas que gostam de decorar a fórmula e aplicar, ou pega a fórmula, deixa na prancheta, vai ali e calcula. Existem essas fórmulas prontas, calculadoras prontas dessas fórmulas na internet. Eu gosto do método de raciocínio porque não precisa decorar e a gente pode passar meses que você não vai esquecer, né? Às vezes você não tem como entrar na internet para fazer o cálculo, às vezes você não tem a fórmula em mãos, fica mais difícil. Mas enfim, cada um escolhe a sua maneira, o seu método e vai chegar lá no mesmo valor, tá? Então, a fórmula para eu saber quantos microgramas quilo minuto o paciente está recebendo de uma droga vasoativa, eu tenho que pegar o volume que está sendo infundido em ml hora, multiplicar por K, que é uma constante, que nós vamos ter que calcular, dividido pelo peso do paciente. Então, o que é esse K? Esse K a gente chama de constante. Essa constante, ela é determinada a partir da solução padrão que a gente tem daquela droga vasoativa. Então, nós vamos pegar o valor da droga em miligrama. Se você usou 3 ampolas de noradrenalina com 4 miligramas, 3 vezes 4, 12. Total da solução, 12 miligramas. Mas eu já vou demonstrar ali para vocês. Multiplica por 1000 para transformar em micrograma. Divide pelo volume total da solução. Se eu diluir 12 ml de nora em 80 ml de soro, meu volume total da solução é 60 ml e divide por 60, que é para transformar em minuto. Então, vamos lá. Exemplo 1. Eu tenho uma paciente de 70 quilos, infundindo noradrenalina 20 ml hora. A solução que foi preparado de nora foi preparado 100 ml. Pegamos 88 ml de soro glico a 5% e colocamos dentro desse soro 12 ml de noradrenalina, sendo 3 ampolas. Cada ampola tem 4 miligramas, 3 vezes 4, 12. E cada ampola tem 4 ml, 3 vezes 4, 12. Eu quero saber, vou fazer minha evolução, qual o valor em micrograma quilo minuto. Para eu saber se esse valor é alto, se esse 20 ml é alto, é baixo, é bom, é pouco, como é que está o paciente, tá? Então, nós temos aqui micrograma, quilo, minuto, o volume
ml hora é esse 20 aqui. O K nós vamos ter que calcular e o peso do paciente é 70. Então, vamos calcular o K. PA é de princípio ativo. Princípio ativo em miligramas. Quem que é o meu princípio ativo? Noradrenalina. Foi colocado 3 ampolas. Quantos miligramas tem cada ampola? 4 miligramas. 3 vezes 4, 12. 12 miligramas. Vou multiplicar por 1000, vou dividir por 100 e dividir por 60, porque a solução foi preparada a 100. Então, tenho lá 12 vezes 1000, 12.000. Divididos pelo volume total da solução, 100 dá 120, corta 0 aqui, corta 0. Divididos por 60 dá 2. A minha constante é 2. Então, eu vou pôr aqui agora, volume da solução, esse 2 vem para cá. O volume da solução é 20 ml hora, vezes 2 divididos por 70. Esse paciente está a 0,57 ml hora. Então, esse valor aqui, ele vai me dizer alguma coisa. As doses normais de noradrenalina é entre 0,05 a 2. Então, 0,5 está ali médio, tá? Outra forma de fazer o mesmo cálculo, sem precisar decorar a fórmula. Primeira coisa que você vai fazer, vai calcular o valor em miligrama por ml. Você preparou uma solução de 100 ml, dentro dessa solução você colocou 12 miligramas de noradrenalina. Eu preciso saber em 1 ml. Em 1 ml dá 0,12 miligramas por ml. Agora, nós vamos multiplicar pelo volume da infusão. O volume da infusão é esse 20 aqui. 0,2 miligramas por ml, eu vou transformar, multiplicar para virar em ml hora. Vai dar 2,4 miligrama hora. Eu quero em micrograma. Micrograma eu multiplico por 1000. Dá 2.400 micrograma hora. Tanto faz escrever mcg ou aquele outro, esse símbolozinho aqui, tá? E agora eu vou dividir pelo quilo e pelo minuto. 2.400 micrograma hora, eu tenho que dividir no peso do paciente e divido por minuto, 0,57 microgramas quilo minuto. Também é bem facinho, tá? Agora aqui, ó, outra forma. Uma ampola tem 4 miligramas em 4 ml, que será preparada em uma solução de 100 ml de soroglico a 5%. Se numa ampola eu tenho 4 miligramas, em 3 ampolas eu tenho 12 miligramas em 100 ml de solução para administrar. Agora eu vou transformar para microgramas. 12 miligramas para micrograma, multiplica por 1000, dá 12.000. 12 microgramas eu tenho em 100 ml. Eu preciso saber em 1 ml. Faz uma regra de 3, dá 120 microgramas em 1 ml em 1 hora. Para eu saber por minuto, eu divido por minuto. Daí eu tenho que pegar 2 microgramas por minuto, multiplicar pelo volume da infusão, 20, dá 40 microgramas por minuto em 70 quilos, mas eu quero saber em 1 quilo, divido por 70, 0,57 microgramas quilo por minuto. Então, fica à vontade, fica a critério de vocês, a qual maneira você achou mais fácil. Exemplo 2. Paciente de 72 quilos está recebendo uma solução de dopamina 15 ml hora. A solução preparada foi 200 ml de soroglico mais 5 ampolas de dopamina. Ó, 5 ampolas de dopamina de 5 ml, vai ficar 50 ml. Então, a ampola tem 5 miligramas por ml, uma ampola tem 10 ml, total 50 miligramas. Como é que eu preparo essa solução? Eu pego 5 ampolas de 10 ml e misturo com, não tiro nada, só acrescento aqui, vai ficar 250 ml.
Aqui eu tenho a fórmula e a fórmula da constante. Vamos calcular o K. Miligramas. Quantos miligramas tem dentro da solução? 5 ampolas de 50 miligramas dá 250 miligramas. 250 miligramas vezes 1000 para transformar em microgramas, dividido pelo volume total da solução. Volume total da solução, 200 ml de soroglico, mais 50 ml, porque foram 5 ampolas de 10, certo? Divide por 250, o valor deu 1000, divide por 60, a constante deu 16,6. 16,6 eu vou colocar aqui. Qual que é o volume em ml da solução? 15. 15 vezes 16,6, divididos pelo peso do paciente, dá 3,47. 3,47 é da dopamina, né? A dopamina, ela pode ser de 2 a 4, ou de 1 a 5, de 5 a 10. 3,47 está uma dose baixa ainda. Então, eu pus aqui, ó. Então, de 1 a 4, de 5 a 10, ela está aqui, ó. Está com predominância em receptores dopaminérgicos, causando vasodilatação renal, coronariana e cerebral. O mesmo exemplo fazendo naquele esquema. Primeiro, calcular miligramas por ml. Eu tenho uma solução de 250 ml com 250 miligramas. Em 1 ml, X. Eu tenho 1 miligrama por ml. Agora, eu vou multiplicar pelo volume da infusão. Quanto que é o volume da infusão? 15. 1 miligrama por ml vezes 15 ml por hora vai dar 15 miligramas por hora. Agora, eu vou transformar em microgramas, multiplica por 1000, 15.000 microgramas por hora. Agora, eu vou dividir pelo quilo e pelo peso. 15.000 divididos por 72, que é o quilo do paciente, divididos por 60 para transformar em minuto, eu tenho 347 microgramas quilo minuto. Certo, gente? Aqui a terceira forma de fazer a mesma coisa. Uma ampola tem 5 miligramas, aqui não é 1 ml, 10 ml. Desculpa, tá certo, 5 miligramas em 1 ml. Então, vamos lá, exemplo 2. Continua o exemplo 2, mas a terceira forma de fazer. Uma ampola tem 5 miligramas em 1 ml, só que cada ampola tem 10 ml, então vai ter 50 miligramas, que será preparado em uma solução de 200 ml de soroglico. 5 ampolas, 250 miligramas em 200 ml, 250 ml de solução para administrar. Eu vou transformar isso essa 250 miligramas em microgramas, multiplico por 1000. Agora, eu tenho tudo isso aqui em microgramas e eu preciso saber, em 250 ml, eu preciso saber em 1 ml. Vou fazer uma regra de 3. 250 mil tem 250 ml, em 1 ml tem o X. X vai dar 1000. 1000 miligramas em 1 ml em 1 hora. Eu preciso saber por minuto, divido por 60, eu tenho 16,6 microgramas por minuto. Só que eu tenho uma infusão de 15 vezes isso. Então, 16,6 multiplico pela infusão, dá 249. 249 que eu tenho que tirar aqui do peso e vai dar 3,55 microgramas quilo minuto. Agora, quando eu tenho que o médico prescreveu para mim e eu preciso saber quanto é que eu vou ter que pôr lá na bomba, daí é fazer tudo aquilo ali ao contrário. Nesse caso, eu acho mais prático você pegar a fórmula mesmo. Então, lá, eu tenho um paciente de 50 quilos, precisa iniciar a droga vasoativa dobuta a 10 microgramas quilo minuto. Sabendo que a solução padrão do hospital é preparada com uma ampola de 250 com 20 ml diluído, sendo 230 de soroglico mais 20 ml de dobutamina, forma uma solução de 250 ml. E eu
Preparei isso, fui lá na farmácia, peguei a Dobuta, peguei o soro, tirei 20 ml dos 250, coloquei 20 ml com a dobutamina, formou lá no frasco 250 ml. Agora eu pego o equipo e vou lá para o leito do paciente, eu tenho que ajustar na bomba. Quantos ml a hora eu vou colocar? Então, aqui tem a fórmula do cálculo. Para eu transformar microgramas em ml hora. Você vai pegar micrograma quilo minuto que o médico prescreveu, que é 10. Vai multiplicar pelo peso do paciente, se o paciente tem 50 quilos. Vai multiplicar por 60, para que transformar minuto em hora, porque aqui está em minuto. Vai multiplicar pelo volume total da solução, que é 250, divididos pela quantidade de fármaco vezes 1000. Quanto que é a quantidade de fármaco? Eu tenho 250 miligramas multiplicado por 1000. Eu vou, faz a continha lá, tudo isso dá 30 ml hora. Então, esse aqui eu acho mais fácil. Dá para fazer também, mas eu trouxe aqui na fórmula que é mais prático. Então, vamos praticar. Então, eu trouxe para vocês, eu vou colocar lá no material e na parte para vocês participarem do fórum, alguns exercícios. Os exercícios vocês vão realizar a partir dessas soluções aqui que eu padronizei. A dopamina é uma solução que foi preparada dessa forma. 5 ampolas de dopamina em 200 ml de soro glico formam uma solução de 250. A nora, 4 ampolas num soro glico com 234, vai fechar 250. Dobuta, 1 ampola de 20 em 230, fecha 250. Nitroprussiato, 1 ampola de 2 ml com 248 e assim por diante, tá? Então, eu quero que vocês calculem qual a dose recebida pelo paciente em micrograma quilo minuto desses 5 pacientes, e também quero que vocês encontrem quantos ml hora você vai ajustar lá na bomba para esses pacientes, tá? E eu quero mostrar aqui que quando tem a padronização da solução, pode-se formar uma tabela para a gente conferir, tá? Isso aqui os médicos têm na hora de prescrever, para eles não precisarem ficar perdendo, fazendo cálculo. Ah, então o paciente tem 100 quilos, eu quero que fique infundindo um valor baixo, vou pegar aqui 1,7, eu vou pedir para a enfermagem colocar na bomba 10 ml hora. Isso tem da dobuta, da dopamina e da nora. Então, tentem fazer os exercícios e os valores, tentem comparar aqui com a tabela para ver se eles estão próximos. Se eles estão próximos, eles estarão certos. E depois eu vou enviar para vocês o gabarito dos exercícios, certo? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Beijos.